Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para aquele vídeo passo a passo top para você. Se você não me conhece, meu nome é Jair, conhecido como Jair da JJ. Você está no maior canal de porcelanataria do YouTube, o canal que mais dá dica, mais faz passo a passo aí para você. E hoje não vai ser diferente. Eu já fiz um vídeo sobre o tema de hoje, mas a gente vai repetir porque a gente desenvolve novas técnicas, novos sistemas e analisa o vídeo. Vamos fazer de novo para fazer melhor. O vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer massa plástica. Você vai confeccionar a sua própria massa plástica. Do que é feito a base da massa plástica? Eu não vou entrar em detalhes de composições exatas, porque eu não tenho esse entendimento. Eu tenho um entendimento por pesquisa da base da massa plástica, que nada mais é feita com talco industrial, né, e resina de laminação, podendo ser a incolor ou a escura. Se você usar incolor, você vai ter uma massa, por exemplo, se eu quiser trabalhar a branca, mais branquinha. Se eu não tenho preferência por cor, eu posso usar qualquer outra resina de laminação. Aonde eu encontro esses materiais? Vou deixar aqui na descrição para você possíveis lugares que você vai encontrar esse tipo de material. Como então a gente fabrica a nossa massa plástica? Simples, prático e objetivo. Vamos pegar aqui um recipiente, vamos destampar a nossa resina, né? Eu estou usando uma resina incolor aqui, e eu vou adicionar aqui uma certa porção de resina. Não vou adicionar muito, o vídeo é só para mostrar como faz. Então, estamos aqui com a resina. Vamos agora começar a adicionar o talco industrial. Você vai adicionando esse talco e vamos misturar até que a gente forme uma pasta. Misture aos poucos. Vou até pôr aqui em cima da bancada para ficar mais fácil para a gente ilustrar em cima da nossa bandeja. Ok, então a gente está fazendo uma pequena porção. Vamos misturar. A quantidade de talco industrial em relação à resina, você vai dosando de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se eu quiser fazer uma colagem de um nicho virado ao contrário, praticamente essa massa plástica para mim já vai estar numa boa consistência, porque ela tem que estar mais mole, tá? Ah, mas se eu quiser fazer colagem de meia esquadria, então eu vou adicionando o talco industrial até que ela esteja numa textura macia. Lembrando que a massa plástica para colagem não pode ser uma massa firme, tá? Não pode ser dura, né? Tem que ser uma massa que tenha a sua consistência, dando assim a condição de você ter uma boa aderência. Já pegando o gancho, você que é de região fria, região chuvosa, e a sua massa às vezes ou tá velha e sempre tá dura, você vê essas massas mais macias assim, não sabe o que fazer, é só você adicionar a resina de laminação, seja a incolor ou a escura. Eu aconselho sempre trabalhar com a incolor, mas não vai mudar na sua composição. Ó, já tem agora uma massa mais macia, mas para o ponto de colagem a massa ainda está dura, ainda está mole, e a gente precisa endurecer um pouco mais essa massa, e eu vou adicionando. Vocês veem que não determino uma quantidade X, portanto, quando você for comprar, já te adiantando, você vai achar isso aqui em casas de materiais de insumos para marmoristas, né? Tem casas específicas deste material, e normalmente eles vão já te orientar na proporção. Eles já têm um cálculo específico para te orientar nessa proporção, mas você vai adaptar conforme a sua necessidade do projeto. Para mim aqui ela está quase ficando um pouquinho mais para o lado de dura. Não gosto de trabalhar com ela tão dura assim. Se passar um pouco, a gente vai amolecer ela um pouco mais. Lembrando, quando você compra esse material, vai vir para você a resina de laminação, vai vir o talco industrial e já vai vir um vidrinho com catalisador, né, que é o produto que vai ativar a secagem da sua massa plástica, tá? Ó,
eu acho assim, que aqui para uma colagem ela está quase passando. Poderia até ser um pouquinho mais mole. Aí você ainda vai perguntar. Vou dar uma dica 2 em 1. Nossa massa plástica praticamente está pronta. É só catalisar e colar. Agora a gente vai fazer um teste nela. Mas a minha massa plástica, quando eu compro, ela não é branquinha, né? Na caixa, na lata tá falando que ela é uma massa branca, mas ela não é branca. O que eu faço? Tem um produto que você vai comprar no mercado que se chama dióxido de titânio, tá? Você vai pesquisar também no Mercado Livre, você vai conseguir achar. Dióxido de titânio é um pozinho colorante muito potente mesmo, que você vai misturar na sua massa plástica e vai bater ela. Vou até amolecer aqui um pouquinho, que eu acho que a minha massa está um pouco dura, ainda mais para fazer essa mistura. Quanto mais dióxido de titânio você colocar na sua massa, mais branca ela vai ficar. A massa aqui ela está numa coloração quase que branco gelo. Um pouquinho mais. Bom, vamos testar a nossa massa plástica para ver a sua resistência à colagem. Eu vou retirar aqui uma porção, vou botar aqui para a latinha. Vou deixar só uma porção para a gente catalisar a nossa massa. Pega 2 pedacinhos de piso e fazer uma colagem entre eles. A gente vai usar o catalisador, né, que é o que vai ativar a secagem da minha massa. Eu nem vou contar gotas, tá? Quando você estiver em regiões frias, vou te dar mais uma dica, eu ainda não fiz no canal ainda, depois eu vou fazer específico sobre esse produto. Esse é um acelerador de secagem, né? Isso aqui é o DMA, é um acelerador de secagem. Se na sua região a massa demora muito para secar, você vai comprar esse produto, vai pingar aqui umas 2 ou 3 gotinhas na sua massa. Ele sozinho, ele não inicia o processo de secagem, tá? Então você vai misturar, lembrando que ele vai alterar a cor da sua massa. Ó. Ele é um produto de cor, então ele vai servir para você apenas fazer colagens e não dar acabamento. Uma cor meio amarelada, meio esverdeada. Bom, misturei ele sozinho, como eu falei, ele não vai secar. Quando eu adicionar agora umas 2 gotinhas de catalisador, que é o aditivo que vai dar o início, né, vai dar o start na secagem da minha massa, ela vai começar a secar. Então vamos. E você vai ter que ser rápido, ó. 1, 2 gotinhas só. Vamos misturar bem rapidinho e já vamos colar a nossa peça. Pessoal, após o nosso processo de secagem aqui, ó, como eu falei, aqui está um pouco frio hoje, o tempo está mais fechado, então a sua secagem não está tão rápida assim. Eu fiz uma outra colagem, acelerei o processo aqui, sem usar o acelerador de secagem, né, também ajudou bastante, e já fizemos a secagem dos produtos. Ele dá uma forte aderência, essa massa ainda não está praticamente no seu processo final de colagem, ó. Ela ainda vai endurecer mais, mas o emborrachamento dela já está bem firme. E o interessante é que essa massa fabricada, que a gente próprio fabrica, é a questão da resina, né? Como ela tem menos componentes trabalhando nela, o endurecimento dela, a rigidez da sua colagem e a aderência é muito maior. Então o que é interessante para você fazer a sua massa plástica? O interessante é, uma hora ou outra que você precisar de uma massa e a sua massa comprada acabou e vai demorar a chegar, você consegue resolver rápido. Se compensa ou não você mesmo fabricar a sua massa plástica, vai depender muito do seu uso e de equipe.
porque você vai gastar um tempo fabricando ela e depois dessa pandemia os materiais, os insumos aumentaram muito, então quase que não é um material que compense tanto você fazer. Se você é uma empresa que está produzindo muito, talvez até compense. Agora, se você é uma empresa que produz pouco, talvez não vai compensar tanto. Tanto é que você tem que tomar cuidado com a resina, porque ela tem um tempo, né, de validade aí, tem que ser bem guardada, sem entrada de ar, para evitar que ela venha a endurecer, tá? Com o tempo e entrada de ar, você pode perder a sua resina, beleza? Então esse aqui é o nosso videozinho sobre a fabricação da massa plástica. Usamos aqui o DMA para acelerar o processo de secagem, o catalisador, que já vai vir com a sua própria massa plástica para iniciar o processo de secagem. Usamos talco industrial e resina de laminação como composição da massa plástica, e usamos aqui dióxido de titânio para dar coloração branca na nossa massa plástica. Show de bola? Prático, rápido, fácil de fazer. Pratica aí, tenta na sua casa. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo. Já lembrar para você que está até agora que o nosso curso online de nichos está disponível para venda. O link está aqui embaixo, estou te esperando lá. Se você ainda está na pré-venda, se é antes de maio ainda, você vai ter a oportunidade de comprar esse curso com R$100 de desconto, pagar parcelinha baratinha, concorrer a uma riscadeira Master 125 da Cortag e uma caixa de massa plástica com 24 latas de 800 gramas, entregue aí na sua casa. Quer mais informação? Clica no link ali para você saber. Um abraço, até mais.